Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Adriana e trabalho aqui no Vindula. Sou especialista em comunicação e nesse vídeo vou mostrar para você como funciona a nossa funcionalidade de Analytics aqui dentro do Vindula. Ela é uma funcionalidade bastante importante para que você tenha o controle e a gestão das suas funcionalidades internamente, inclusive a questão de interação dos seus usuários com a intranet. Dentro do Analytics, nós temos diversos relatórios que podem te auxiliar no seu dia a dia nessa questão de interação e controle sobre essas interações dos seus funcionários dentro da intranet. Então, vem comigo que eu vou ensiná-los a como utilizar essa funcionalidade. Então, primeiro nós vamos acessar aqui em painel de controle. Quando viemos e acessarmos a funcionalidade de painel de controle, nós vamos ser redirecionado ao nosso painel, onde você vai ter diversas abas aqui, no qual você vai conseguir ter algum acesso a alguma funcionalidade dentro da intranet. No nosso caso, o principal é o Analytics. Então, quando a gente acessa aqui em Analytics, né, que é o tema do nosso vídeo de hoje, você vai conseguir ter diversos relatórios, tá? Então, vou explicar detalhadamente para eles como cada um funciona. Dentro de Analytics, nós temos o acesso por usuário. Esse acesso por usuário é um relatório no qual você consegue verificar quais são as últimas informações e interações, acessos dos seus colaboradores com a sua intranet. Então, por exemplo, aqui ele vai mostrar para você quais foram os últimos acessos. Então, ou seja, quais foram as últimas pessoas que acessaram a intranet e quais foram as últimas pessoas que deslogaram da intranet. Ele mostra sempre as 10 pessoas. Então, você tem aqui, ó, no meu caso, a Luísa, que pertence à empresa Hospital Esperança, do departamento ele não tem registrado, mas ele vai mostrar aqui também, caso você tenha essa informação cadastrada, ele vai mostrar o seu departamento e sua unidade. Então, ele mostra toda a lista e também a data, tá? Então, você tem tudo aqui. E, por fim, você tem na outra aba também os últimos logouts. Então, quem deslogou, quando deslogou, tudo certinho, ele mostra essa relação para você. E aqui, caso você tenha também mais de uma empresa e essa questão da interação, ele vai te mostrar, por exemplo, em quantidade, quantos realizou o login por empresa e quantos não realizou o login por empresa. Quando você vai às outras abas, você vai conseguir visualizar quais são os usuários que nunca acessaram a sua intranet. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha lá 200 colaboradores cadastrados dentro da sua intranet e você quer pegar uma relação de quem acessou pelo menos uma vez a sua intranet. Você vai colocar aqui nesse relatório que ele vai mostrar para você assim, de todos os seus 200 colaboradores, quem já acessou, que é nessa última aba, ele vai mostrar para você aqui, ó, a quantidade, tá? Então, 13 pessoas já acessaram, vai mostrar quais são as pessoas que acessou, mostrando as informações de username, nome completo, empresa, departamento e o último acesso dessa pessoa. Então, ele vai mostrar aqui, tá? Mas, para tirar aquelas pessoas que nunca acessaram, você pode vir aqui nessa segunda abinha, que ele vai mostrar para você, olha, dos seus 200 colaboradores, uma pessoa não acessou e qual foi esse cliente que nunca acessou. Então, você consegue ter aqui, ó, uma relação de quais são os usuários que nunca acessaram e quais são os relatórios que já acessaram. Com essa informação em mão, você vai conseguir ir atrás dessas pessoas, né, que nunca fizeram acesso e identificar o motivo pelo qual eles não fizeram acesso na sua intranet. Então, esse é o nosso relatório de acesso por usuário, tá? Ele te demonstra aqui em questão mesmo de quantidade e um acesso mais geral mesmo, quais foram os usuários que já acessaram, nunca acessaram e as últimas informações, né? Que são os últimos acessos ali que ocorreram dentro da sua intranet. Voltando novamente para o nosso painel de controle, então a gente tem esse relatório de acesso por usuário, que ele te traz mesmo uma informação mais macro das informações de quando acessou e quando não acessou, né? Quem não acessou e quem acessou, perdão, e também os últimos acessos. Então, essa é a funcionalidade desse relatório de acesso por usuário. Nós temos também outros relatórios, que é o conteúdos, leituras obrigatórias e logs.
O próximo que eu deveria explicar para você é o conteúdos, mas eu vou deixar ele por último porque ele é um pouquinho maior que os outros relatórios, porque esse relatório vai te levar a diversos outros relatórios. Então, primeiro eu vou passar para as leituras obrigatórias e os logs, tá? Que eles são mais fáceis de explicar, e por fim eu vou deixar para explicar os conteúdos, porque aí vai ficar mais fácil para vocês, tá? Porque ele vai ser um pouquinho mais complexo e completo também. Já que em leituras obrigatórias, dando prosseguimento, nós temos aqui um relatório que ele vai te mostrar quais são os objetos, tá? Os conteúdos que são leitura obrigatória dentro da sua intranet. Então, ele vai te listar, por exemplo, treinamento, comunicado, página, post, então, arquivos, esses conteúdos que são leitura obrigatória dentro da sua intranet. Então, você vai conseguir visualizar. Então, por exemplo, aqui no meu Hospital Esperança, eu tenho estes conteúdos que eles são de leitura obrigatória. Então, nós temos o teste 2, teste sobre nós, conclusão de treinamento. Então, temos todos esses aqui. E aqui você consegue verificar também a relação da data inicial e a data final, tá bom? De quando é que está aqui relacionado essa obrigatoriedade do conteúdo. Você também consegue editar a leitura obrigatória, tá? E também visualizar a leitura obrigatória. Então, você tem acesso a essas informações. Ó. Nesse caso, a gente vê que é uma página. Mas se for um arquivo ou um treinamento, nós conseguimos visualizar essas informações, tá bom? E quando você vai um pouquinho para cima, você tem também a possibilidade de pesquisar algum conteúdo que esteja como leitura obrigatória dentro desse período que você selecionar aqui, com a data inicial e a data final, tá bom? E caso queira, você também tem uma última opção, que é, por exemplo, redefinir a data inicial e a data final dos seus conteúdos. Então, vamos supor, tá? Nós temos aqui, nesse caso, esse teste 2, que nós temos a data inicial, dia 24 de julho de 2024, e a data final, 26 de julho de 2024. Vamos supor que agora eu quero colocar ele para agosto. Então, eu vou selecionar ele aqui e vou colocar a data de agosto até a data final, ó, então 31. E quando eu colocar em trocar data, essas informações já vão ser trocadas, ou seja, teste 2, tá? Que antes a data era 24 de julho de 2024 e a data final 26 de julho de 2024, perdão, pessoal, vai passar agora a ser 1º de agosto e a data final vai passar a ser 31 de agosto, tá? Então, você consegue fazer essa alteração das datas de forma mais repetida, né, de forma mais fácil também, de vários objetos, de vários conteúdos de maneira mais fácil, tá? Você consegue fazer isso dentro dessa tela. Então, em resumo, essa tela vai apresentar para vocês quais são os conteúdos, no caso, que são de leitura obrigatória, te dá também a opção de trocar essa leitura obrigatória de usuários de conteúdos em massa, tá bom? E por fim, você também consegue fazer uma consulta de conteúdos de leitura obrigatória. Então, essa é, em resumo, as funcionalidades que estão presentes aqui dentro desse relatório. Voltando aqui no nosso painel, nós temos os logs. Eu acho que o logs é uma das principais funcionalidades do Vindula, porque é a partir dele que você vai fazer o controle das interações do seu usuário com a intranet. Diferente do acesso por usuário, que ele vai te mostrar a quantidade de acessos, ou seja, login, logout, entrar e sair, no logs não, ele vai te falar exatamente quais são, né, as ações que ocorreram dentro da intranet. Então, ciclano acessou tal arquivo, Beltrano criou tal usuário, ou acessou um relatório. Então, você consegue ver essas movimentações, essas ações que ocorreram dentro da intranet. Então, nós vamos vir aqui em logs, tá? Ele vai te trazer somente o resultado da semana, porque como é algo assim que todas as funcionalidades têm essa questão de geração de trilha de auditoria, né, desses logs, se eu trouxesse a do mês ficaria complexo demais, né? Demoraria muito. Então, a gente colocou aqui para mostrar o da semana. Ele vai mostrar todas as funcionalidades que ocorreram, né? Todas as ações dentro da semana. E caso você queira, você pode filtrar aqui. Então, você coloca uma data início, uma data fim, o usuário executante, né? Quais são as ações de um determinado usuário, o tipo de ação, então, acesso à API, né? Acesso proibido. Então, você consegue ter acesso a essas
essas informações. E também o objeto, né, o conteúdo que foi modificado, ou qualquer tipo de ação que ocorreu em cima dele. Então, aqui você consegue ter, por exemplo, a data que ocorreu tal ação, quem foi que executou tal ação, qual o tipo de ação, o porquê da ação, o resultado da ação e o objeto que foi alterado. E também, caso, uma URL, e também tem algumas informações detalhadas que você pode obter aqui nesse botãozinho de ver, tá? Então, você tem todas as relações do que foram feitos, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui que é melhor, porque todos os restantes aqui, ó, Vindula Automação, são tarefas mesmos que o Vindula faz diariamente, todo santo dia, tá? Então, por exemplo, limpeza de grupo, ou envio de e-mail, tudo que já está ali, que é algo recorrente, está programado para acontecer, ele também vai gerar aqui para você, tá? E está gerando aqui, é só você não ligar para essas informações, porque é uma tarefa recorrente mesmo do Vindula e de essencial para a usabilidade da intranet. Mas voltando aqui, nós temos, por exemplo, uma ação que ocorreu no dia 30/7/2024, às 15h07, tá bom? Às 3h07. Qual foi o usuário? Ó, então, a Luísa. Qual foi o tipo de ação que ele editou, né? A edição, no caso. E aqui vai te mostrar, ó, o administrador Luísa editou os dados pessoais de Vindula Intranet pelo painel de controle. Ou seja, a Luísa editou os dados do usuário Vindula Intranet, tá? E aí você consegue ver, então, que foi um perfil que foi editado, qual foi o dado, então, profile, dados pessoais, então, ele editou exatamente a informação de profile, dados pessoais, que constavam ali dentro daquela tabela. E aqui você consegue ver também a URL do colaborador que foi editado e também tem algumas informações extras aqui, tá? Alguma informação também que vocês podem ver na linha de baixo, ó, um acesso que foi proibido. Então, a Luísa tentou acessar, tá, um informe de rendimento, um imposto de renda, tá, a mesma coisa, no qual ela não tinha autorização. Então, ele mostrou aqui para você tudo certinho. Então, todas as ações que é feita dentro da intranet geram uma trilha. E com essa trilha, você pode vir aqui pesquisar caso ocorra algum problema e conseguir maiores detalhes. Então, você pode ir lá, olha, você fez isso, tá aqui descrito e dá a devida medida, né, administrativa em cima disso, ou corretiva, o que vocês acharem melhor. Então, essa aqui é a nossa funcionalidade de logs. Ao meu ver, ela é uma das mais importantes por conta, né, desses logs que ele gera para que você tenha um controle das ações que ocorrem dentro da sua intranet. Inclusive, se precisar, né, por motivos de que a gente nem gosta de aplicar, né? Mas uma medida corretiva, olha, um usuário fez alguma coisa, ele tá alegando que não fez, né? Então, mas aqui mostra que ele fez. Então, você sabe que ele fez isso. Então, pode comprovar para ele que ele de fato fez aquilo. Mas, dando continuidade, vamos voltar agora no nosso painel de controle e vamos em Analytics e Conteúdos. Conforme eu tinha mostrado para vocês, olha, então dentro de conteúdos nós levamos vocês para outros relatórios no qual você consegue assim ter agora melhores informações. Em conteúdos obrigatórios, ele vai mostrar para vocês qual mês que você deseja visualizar os dados, tá? E quais são os conteúdos obrigatórios, novamente, semelhante um pouquinho lá daquele primeiro relatório de conteúdo obrigatório, que você deseja ver. Então, ele vai mostrar para você a página, arquivo, que são obrigatórios dentro desse período que você selecionou. Só que aqui nós temos uma diferença bastante interessante. Qual é a diferença entre eles? Lá, ele vai só te mostrar quais são os arquivos, os conteúdos, né? Seja ele arquivo, post ou página, treinamento, que são obrigatórios. Aqui já é diferente. Aqui, ele vai te mostrar essas informações e vai te mostrar, assim, em representatividade, quais são também a questão da aceitação. Ou seja, olha, o público-alvo desse conteúdo que você subiu dessa página é X, mas somente X visualizaram ele, tá? Então, você vai ter ali a quantidade total
que é o X, mas somente o Y, então aquela porcentagem que visualizou. Então, com isso, você tem essa visão macro, tá? Em quantidade de quanto é o público-alvo e quantos de fato visualizaram, até mesmo marcaram como concluído, tá? Então, estão de acordo com o seu conteúdo disponibilizado. Então, você tem acesso a essas informações aqui. E também traz a questão de representatividade, uma porcentagem em cima desses dados que eu falei para você, né, de quem de fato visualizou e quem de fato não visualizou. Então, você tem essa porcentagem de representação, tá? Novamente, esse relatório, ele é algo mais macro, ele vai te mostrar uma visão em quantidade, olha, X e Y. Caso você queira visualizar quem são esses X e Y, você vai necessariamente precisar entrar no relatório em específico desse conteúdo, porque aí eles vão te mostrar de fato quem são essas pessoas que viram ou não viram, tá? Então aqui é somente quantidade. Por fim, nós também temos aqui o nosso relatório social, que é um dos mais importantes que nós temos, que ele vai te mostrar a questão de interação. Tá? Essa interação você vai conseguir verificar, por exemplo, ó, dentro de um determinado período, então vamos colocar aqui até dia 31/8, a questão de quantos acessos aquele determinado usuário fez, então aqui eu separei até o dia 31, então 1º de agosto até o dia 31, tá bom? E o resumo por usuário são a quantidade de acessos que cada um desses usuários fez, então vai aparecer aqui em quantidade, a quantidade de acessos. Então, você vê que a Juliana, olha, acessou 10 vezes no dia 1º até o dia 31, tá bom? Então, ela acessou 10 vezes, aí que você consegue ver, ó, que os outros não acessaram nenhuma vez, tá? Então, você também tem aqui a questão da relação do departamento do qual esse usuário pertence. Você também consegue visualizar, olha, a quantidade de acessos. Então, você mostra aqui a quantidade de acessos. Você tem a publicação, você tem curtidas realizadas, curtidas recebidas, comentários realizados e também comentários recebidos. Então, você consegue ver essa questão de interação de cada colaborador. Vamos pegar um exemplo aqui novamente da Juliana. Então, ela acessou 10 vezes, tá? Pertence ao departamento de compras. Mas aí, se você for ver, né, ela tem 0 publicações, 0 curtidas recebidas e também realizadas, e comentários realizados e comentários recebidos. Então, você tem essa quantidade de interações que a Juliana fez dentro da sua intranet. Então, ele é excelente para você conseguir fazer esse gerenciamento da interação do usuário com a sua intranet, tá? Ele é uma complementação daquele primeiro relatório de acesso para usuários, porque aquele só te mostra as últimas 10 interações de acessos e logouts, né? Acessos e saídas, por exemplo. E te mostra também relação de quem nunca acessou e quem já acessou. Já aqui, não, ele já te mostra, olha, esse usuário acessou X vezes dentro de um determinado período, ou nunca acessou dentro desse determinado período que você selecionou, tá? E também mostra aqui a questão de interações de cada um desses usuários. Então, você quer ter o controle em cima dessas informações? Acesse esse relatório, que ele é o melhor, tá bom? Você também tem o chat, ele vai te levar para outra aba, no qual você vai ter controle, tá? E gerenciamento em cima dos seus relatórios, da sua funcionalidade de chat. O Vindula, ele disponibiliza para você uma funcionalidade de chat, no qual você consegue utilizar. Então, todas as mensagens que foram ocorrendo no seu dia a dia, você pode utilizar o chat do próprio Vindula, sabe? É semelhante, por exemplo, a um chat do WhatsApp, no qual você tem consegue chamar uma pessoa no privado. Também você consegue, por exemplo, assim, montar um grupo com essas pessoas. Então, você tem essa possibilidade aqui dentro do Vindula. E com o chat do Vindula, você consegue controlar também, a partir dos relatórios, essas interações que ocorrem lá, tá? É válido ressaltar, pessoal, que assim, o Vindula, ele não vai te mostrar o conteúdo que a Luísa conversou com outra pessoa. Então, a Luísa com a Juliana. Não te mostra a mensagem propriamente dita, os arquivos, os áudios, caso tenha, as mensagens de texto. A gente não pode, por questão de LGPD. O que a gente consegue mostrar para você é somente, olha, a Juliana com a Luísa conversaram X vezes ao longo de um determinado período. Mandaram X arquivos dentro de um determinado período.
mandaram Y arquivos ou imagens ou vídeos, o que vocês acharem melhor, dentro de um determinado período, então você tem essa relação, tá bom? A gente consegue trazer isso, a gente não pode trazer o conteúdo que a Juliana conversou com a Luísa, tá bom? Por questão mesmo de segurança de LGPD. Então, vamos voltar lá e vamos aqui, tá? Por fim, na parte de por organização. Por organização, nós temos o relatório de acesso dos usuários. Ele traz exatamente as mesmas informações que constam no relatório social, tá bom? Então, você consegue acessar tanto pelo social quanto pelo relatório de usuários, tá? Aí fica a seu critério. Qual você acha melhor? Nós também temos o relatório de usuário. Esse aqui, ele é um relatório bastante interessante, porque ele vai te trazer a relação de um usuário em comum, mas vai te trazer tudo sobre este usuário. Então, vamos lá. Então, vou pesquisar aqui a Juliana, que a gente estava utilizando ela como teste. Então, você vai pesquisar um usuário, no nosso caso, a Juliana, e você pode aplicar isso para qualquer usuário que está presente na sua base de dados, tá? E aí, você vai trazer, por exemplo, ele vai te mostrar as informações de quais foram os acessos da Juliana dentro desse que ela realizou, tá? Dentro do Vindula. Então, não vai ter período, ele vai te trazer tudo mesmo. Ele traz detalhadamente tudo que a Juliana fez, ou seu usuário que você selecionou. Vai trazer também a quantidade de logouts e quais foram os logouts, a quantidade de arquivos. Então, você tem aqui, ó, uma relação de, olha, a Juliana, desde que ela foi criada, ela criou uma página só, mas criou 10 arquivos e criou 4 publicações. Então, você já tem aqui essa relação. Então, a gente sabe que ela criou mais arquivos do que qualquer outro tipo de conteúdo. Mostra todos os logins que a Juliana fez, então você vai ter esse controle, ó, de tudo que ela acessou dentro desse período, tá? Os logouts da Juliana, então todas as vezes que ela saiu da intranet, então vai te mostrar aqui. As páginas que a Juliana criou, então lembra que a Juliana criou uma página? Qual foi essa página? Então a gente tem aqui a página da Juliana e o nome da página também, tá? Mostra até mesmo aqui a quantidade. As publicações, olha, as publicações da Juliana já estão aqui, ó. Quais foram os posts que ela fez. Então, tem todas essas informações aqui. Os arquivos, tem aqui, ó, todos os arquivos que ela criou, ó. Então, temos essa relação. Os termos de LGPD, ou seja, olha, ela assinou esses 5 termos que nós temos aqui. O termo de autorização para o uso de imagem, ela assinou, e quando ela assinou, de retirada de senha, então temos aqui a data de criação e a data de assinatura. Então, mostra todos os termos que ela criou, né? No caso que ela assinou, não necessariamente que ela criou, mas de fato ela assinou. Então, tem toda essa relação aqui. Nós temos os termos do fluxo de negócio que ela assinou, então são duas diferentes funcionalidades, tá? Temos um termo em específico e um termo dentro do fluxo de negócio. Então, aqui ele mostra esse termo do LGPD e aqui ele mostra esse termo do fluxo de negócio. Então, quais foram os termos que ela assinou dentro do fluxo de negócio. Nesse caso, a gente vê que ela não assinou nenhum. Provavelmente não tem nenhum termo dentro do fluxo de negócio configurado, tá bom? E por fim, vamos continuar aqui. Leituras obrigatórias assinadas. Então, vamos ver todas as leituras obrigatórias no qual a Juliana assinou. Então, aqui, ó, então mostra todas as relações, tá? Qual é o colaborador, o tipo, o conteúdo, a data do conteúdo e o conteúdo criado por quem e a data da assinatura que a Juliana assinou, tá? E um bastante interessante é o seguinte: quais foram as leituras obrigatórias que a Juliana tem que ler e marcar, só que ela não viu, ou ela não assinou. Então, tá aqui, ó. Então, essas são as que ela assinou. Ela viu e assinou. Aqui, provavelmente, ela viu e não assinou. Ou ela não viu e nem assinou, tá? Então, porque é uma causa e consequência, né? Então, você tem essas informações aqui. Então, você vai conseguir ver, olha, a Juliana não visualizou o conteúdo obrigatório, que é um post.
tá? Ou uma página. Então, você vai ter aqui essa relação, tá bom? E, por fim, nós temos também quais são os treinamentos que a Juliana fez. Então, a gente tem aqui, ó, o treinamento de compliance que ela finalizou e a data que ela finalizou. E também você consegue imprimir o certificado dela. Então, você tem essa relação aqui também de quais foram os treinamentos que ela fez e caso queira imprimir o certificado desse colaborador, tá? Então, é uma relação completa sobre o usuário. Então, você quer saber alguma informação sobre esse usuário? Venha até aqui, tá? Essa questão de interação dele dentro da intranet. Você também vai conseguir visualizar aqui, ó, postagens. Então, nós temos aqui em postagens quais foram as publicações dentro desse período que foram criadas e também teve mais interação, qual foi, vamos verificar aqui na prática para que vocês possam ver. Eu vou colocar julho e aqui 31 de julho. Ele vai mostrar para você quantas publicações foram criadas dentro desse período, tá bom? E também qual foi o usuário que mais fez publicação, qual o usuário mais curtiu, qual o usuário mais comentou. Então, você tem essas informações aqui, tá bom? Em páginas é a mesma informação, a única diferença é que ao invés de ser publicações, ele vai trazer as páginas, então o conteúdo muda, tá? Então aqui ele trouxe as postagens criadas e as mais comentadas, né? Já aqui as páginas. E aqui, por fim, é os arquivos, tá bom? É o mesmo tipo de relatório, a única diferença entre eles é o conteúdo. Nós temos arquivos ativos. Esses arquivos ativos, ele vai mostrar todos os arquivos que você tem dentro da intranet, tá bom? Então, que foram criados, independendo da quantidade de arquivos que você tem, ele pode demorar um pouquinho, tá bom? Para carregar, porque ele traz mesmo todas as informações, como você pode ver aqui, ó, título do arquivo, data da criação, descrição, link para visualizar, então tá tudo aqui. E também nós temos a páginas criadas. Então, todas as páginas que foram criadas dentro da intranet estão aqui. Então, você tem um total mesmo de todas as páginas que foram criadas para você ter esse controle das suas páginas, tá bom? Então, e por último, nós temos os logs, que é novamente aquela primeira tela que eu mostrei lá para vocês de todos os logs, todas as ações que foram feitas dentro da intranet, tá bom? Então, ele também é disponibilizado aqui para caso você queira, tá? Eu gostaria só de fazer uma correção, tá? Eu disse que esse relatório de acesso por usuários, ele traria a mesma informação de social. Perdão, pessoal, eu errei. É o de interações, que ele traz as mesmas informações que o social, tá? Já o relatório de acesso dos usuários, ele traz aqueles acessos macros que eu mostrei lá da primeira vez. Então, as últimas informações nunca acessaram e já acessaram, tá? Então, só recapitulando aqui, o Interações mostra as mesmas informações do social, ou seja, dentro de um determinado período, como é que está a interação de um determinado usuário, quantidade de acessos, curtidas recebidas e realizadas, comentários recebidos e realizados, tá bom? Então, o social e o Interações trazem essa mesma informação. Já o relatório de acesso de usuários, ele vai trazer para você aquelas informações referente à acessibilidade, né, o acesso do usuário dentro da sua intranet. Quais foram os últimos 10 acessos e saídas, tá bom? Também vai mostrar quais são os usuários que nunca acessou e que já acessou, tá? Então, peço perdão aí, peço perdão, né, pelo esse erro, mas na hora aqui da explicação acabei confundindo um pouquinho, tá bom? Mas já retificando aqui tudo certinho, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Essa funcionalidade de relatório, de analytics, né, ela é bastante importante, porque vocês vão conseguir metrificar quais foram as suas ações, os seus conteúdos, como é que está sendo a interação dos seus colaboradores. Então, são bastante importantes para que vocês consigam fazer esse processo de gerenciamento dos seus conteúdos, tá? Eu espero com que esse vídeo vocês tenham conseguido entender o que cada relatório faz e que vocês conseguem, agora que vocês possam aplicar aí internamente, porque esses relatórios vão te ajudar muito no seu dia a dia para controle das suas solicitações e dos seus conteúdos. Eu vou ficando por aqui.
Qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem ou até mesmo no e-mail ou no nosso grupo, tá? Para que nós possamos ajudá-los. Então, tenham um bom dia, uma excelente semana. Não sei quando é que vocês estão vendo esse vídeo, mas até mais. Tchau, tchau.